A inteligência artificial e o despertar da consciência humana. Se você chegou aqui nesse vídeo, nessa live, não é por acaso. Tem uma mensagem especial aqui para você, um direcionamento, uma consciência que vai lhe trazer paz, o verdadeiro significado de abundância e como você pode utilizar tecnologias e tudo o que está acontecendo na sua vida no caminho do seu despertar, no caminho de compreender o porquê estamos aqui, um sentido mais profundo para a sua própria existência. E a inteligência artificial, a era ao qual estamos, de certo modo é a era também que mais possibilita a nossa AI, fazendo aqui um trocadilho, né? De IA para AI. Estamos na era onde a IA, que é a tecnologia, que é toda essa evolução, essa automação, essa programação, esse automatismo dos equipamentos, possibilita a nossa AI, a nossa atenção interior. Ou seja, possibilita voltarmos para dentro e evoluir sobre uma perspectiva, evoluir um aspecto da nossa existência que sequer sabemos que é possível. Por muitas vezes, sequer temos essa clareza, essa consciência de que estamos aqui para essa evolução. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença. Agradeço também a Deus, ao universo, por essa oportunidade. Bom, tudo que a mente humana percebe no mundo à nossa volta é criado pela própria mente humana. E com a inteligência artificial não é diferente. A gente vê vários comentários, né, e várias pessoas falando sobre o quanto a inteligência artificial ela pode ser prejudicial, pode atrasar o desenvolvimento humano, pode deixar as pessoas mais burras ou mais dependentes, digamos assim, de máquinas, de tecnologias, e realmente não ajudar em nossa própria evolução. Mas nesse vídeo eu quero trazer para você uma nova visão. E primeiro a gente precisa ter essa consciência de que todas as coisas que a gente pode ter acesso, desde um celular como esse que eu estou utilizando para falar com você, até mesmo as televisões, computadores, tudo isso tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. Mas até mesmo no aspecto negativo que tudo isso pode gerar, existe ali por trás um significado, um propósito também maior. Nessas formas negativas que acabamos por observar, existe sim algo de transformador no aspecto negativo que a gente pode perceber de toda a tecnologia, de tudo que a gente pode perceber no mundo à nossa volta. E com a inteligência artificial não é diferente. Você pode utilizar tanto para a sua própria evolução, como ela pode ser usada para o seu atrofiamento, ser usada para a sua própria alienação cada vez mais a aspectos superficiais da realidade. Então lembre-se, tudo que a própria inteligência artificial pode oferecer a você, pode lhe proporcionar, ou até mesmo tudo que nela pode lhe assustar, é reflexo de uma mente humana. É a mentalidade humana, é o pensamento humano que gerou essa tecnologia. E tudo que a mente humana não compreende é uma tecnologia ainda não revelada. Tudo que a gente não consegue compreender da realidade, seja da nossa realidade, das situações e acontecimentos que acontecem, seja da nossa própria realidade do que está acontecendo conosco, em nosso interior, seja da realidade do mundo à sua volta. Tudo que você ainda não compreende a ordem dos fatores, tudo que você ainda não compreende o porquê acontece aquilo que acontece, é uma tecnologia que ainda não está revelada para você, para os seres humanos. Porque a inteligência artificial nada mais é o reflexo do aprimoramento da própria mente humana
trabalhando ou favorecendo a si própria. Mas também pode ser, para aqueles que não sabem utilizar até como um celular, como eu falei, uma tecnologia, um malefício também, para cada dia mais atrofiar as próprias mentes humanas. Então, não é o que a gente utiliza, não é a tecnologia que está disponível, mas o como utilizamos aquilo. E a própria inteligência artificial, sendo uma tecnologia automática, automatizada, programada, algo realmente inovador, porque as pessoas, a maioria delas, ao menos, veem na inteligência artificial a similaridade com o ser humano. Mas aí vem uma pergunta muito libertadora, ou que pode amedrontar alguns seres humanos. A inteligência artificial ela só assusta aqueles que estão no mundo automático, ou que dependem muito do mundo do conhecido. Aqueles que não se desafiam, aqueles que estão talvez presos em seus próprios condicionamentos e não percebem. Aqueles que não se descobrem, que não percebem a diferença que existe de um ser humano para uma máquina. Esses sim vão criar o medo, porque a sua própria inteligência ela surge de algo automático, repetitivo. Ou a sua visão para o mundo é algo muito repetitiva, porque reflete a visão que elas têm de si mesmas. E por isso que a inteligência artificial ela tem também esse significado mais profundo de colaborar com o despertar da consciência humana. Justamente porque mostra como os seres humanos estão no modo automático, no modo repetitivo, no modo alienado, diga-se de passagem, de viver, de repetir os dias, de não criar algo novo, de não perceber a vida como ela é, mas sim viver suas próprias histórias ou suas situações, confundir a vida com a situação de vida. E com isso, realmente despertar para essa percepção. Poxa, se um computador hoje, se nós já estamos indo para a era da robótica também, onde temos o aspirador já robotizado, temos vários equipamentos a nosso alcance que são realmente reflexos dessa inteligência artificial. E cada vez mais eu acredito que não vai demorar muito para realmente robôs fazerem parte do nosso dia a dia. E isso pode, novamente, assustar aqueles que estão adormecidos em si mesmos. Estão adormecidos e dependem ainda desses mecanismos programados das suas próprias mentes. Para continuar a nossa conversa, eu quero trazer uma reflexão sobre o despertar da consciência humana, do que se trata isso. Porque a inteligência artificial todo mundo tem acesso. De alguma maneira, de algum modo, todos nós utilizamos celulares, todos nós utilizamos já até mesmo a própria inteligência de um celular, de um computador, que hoje faz, através dos aplicativos, através dessas programações, um trabalho que antes talvez seria nosso, de organização, de armazenamento. Tudo isso já é uma inteligência artificial sendo desenvolvida e aprimorada por muito tempo. Mas o que realmente nos assusta em tudo isso é porque não estamos despertos para um propósito mais profundo do porquê estamos aqui. O porquê da nossa existência. Talvez nunca paramos para realmente repensar. Por que vivemos? Por que? E esse é um assunto que muitas vezes nos afasta de buscar mais conhecimento. Porque acreditamos sempre já ter o suficiente. Acreditamos saber o suficiente sobre nós. E por vezes esse é um conhecimento que a gente acaba distraindo, acaba não querendo nem tocar. É, de certo modo, um modo inconsciente, automático do ser humano se distanciar de um conhecimento como esse, da espiritualidade por si só. Eu, antigamente, não muito tempo atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, quando me falavam algo sobre espiritualidade, eu relacionava a religião, eu vim da religião católica, e relacionava a religião, então isso já... Eu colocava a espiritualidade novamente naquela caixinha da religiosidade, das referências que eu tinha, do que era Deus, ou do que das pessoas que falavam sobre Deus. Então, se eu não tinha, e no meu caso era isso, eu não tinha uma proximidade tão grande com a religião, eu realmente não queria saber, ou por vezes as pessoas que são mais religiosamente, que têm aquele bloqueio da religiosidade, acabam se distanciando também da espiritualidade, porque é algo que vai contra muitas vezes os conceitos.
Então, o despertar da consciência humana, de uma forma simples, nada mais é do que rompermos com os dogmas, rompermos com a nossa visão comum sobre a vida, sobre a realidade. Reconhecemos a vida para além da situação de vida que a gente possui. Então existe aquele eu que vive da situação de vida, e esse eu ele é estruturado nas nossas situações, na nossa profissão, naquilo que a gente é para a família, no nosso papel na sociedade, papel, né, na família também, no nosso relacionamento. E a gente vai criando essa visão de eu, esse eu que nada mais é a personificação da vida que acontece no ser humano. A gente acaba traduzindo aquilo como aquilo que somos. Então você olha no espelho, não, eu sou isso, eu sou essa pessoa que possui essa história. E isso é uma limitação tremenda. Essa é uma limitação de autoimagem tremenda, que é isso que faz com que a gente passe a vida inteira buscando no futuro, buscando nas situações a satisfação, buscando nos resultados, naquilo que a gente faz, o sucesso, a própria definição de felicidade nos acontecimentos. E isso é uma maneira muito limitada de levarmos os nossos dias, levarmos a nossa vida. Bom, primeiro que não sabemos que precisamos despertar a nossa consciência, ou que precisamos estar cada dia mais despertos, ou, de certo modo, acordar para um sentido mais profundo de nossa própria existência. Ninguém sabe disso. E por a gente não saber que existe essa possibilidade, a gente passa a viver a vida inteira por meio de dogmas. Dogmas que eu falo pelas crenças, pelas narrativas, por aquilo que as outras pessoas que vieram antes da gente nos contaram. Então, acho que talvez o ponto essencial, principal aqui desse vídeo é fazer você, de certo modo, chamar a sua atenção para essa revolução interior. Porque, como eu falei, fazendo o trocadilho, estamos na era da IA, que mais possibilita a nossa AI, a nossa atenção interior. Toda a tecnologia, e a tecnologia que vivemos hoje, já passamos pela era industrial, de certo modo, já estamos vivendo, né, a era da informação, talvez já estamos passando da era da informação, estamos indo para a era da robótica. Por quê? Porque no passado a gente ocuparia muito nosso tempo, talvez muitas pessoas ainda ocupam, lutando pela própria sobrevivência. Ou seja, a gente gasta muito tempo para ganhar a nossa sobrevivência, para comprar nosso alimento, para pagar a nossa moradia. E existem muitas pessoas ainda nesse estágio. No entanto, hoje, apesar ainda, né, de existirem muitas pessoas trabalhando muito para correr atrás, muitas pessoas elas já possuem muito tempo disponível para aplicar nesse conhecimento, nesse próprio desenvolvimento, nessa revolução interior. Nisso que vai lhe transformar, principalmente, a sua percepção de que a felicidade não está só numa conquista, não está só em um ponto no futuro. Está sim na jornada, não só como um slogan de motivação, mas que precisamos ativar em nós esse entusiasmo de fazer aquilo que nos dá mais sentido, que tenha um sentido real da nossa existência e que não coloque apenas em um ponto no futuro a felicidade ou a sensação de completude. Mais à frente eu quero trazer 3 pontos a serem desenvolvidos, né? Que é o que transforma realmente, que é a mudança, a grande virada de chave que eu passei nessa jornada até aqui. E o que precisamos é, de certo modo, valorizar esse nosso tempo hoje, então, que foi possibilitado, que é possibilitado a cada dia, pela inteligência artificial, pela AI, né? Pela IA, melhor dizendo, por toda a tecnologia. Precisamos valorizar o nosso tempo. E não gastar todo o nosso tempo e o tempo livre e tudo aquilo presos ao fazer, ao construir, ao fazer algo. Eu tenho que ser útil, eu tenho que estar sempre ocupado com algo. Por isso que a atenção interior significa você saber e aprender a lidar com os seus próprios sentimentos, com a sua própria mente, com o seu próprio ser. Encontrar em você uma satisfação e aquela conexão consigo mesmo, de estar em paz consigo mesmo. Não é sobre a solidão, é sobre a solitude, é sobre você estar mais em paz consigo mesmo e aprender a lidar com as situações que a vida lhe traz com
que as outras pessoas são na sua vida e, de certo modo, através disso, descobrir uma verdade mais profunda aí. Então, toda a tecnologia ela permite e colabora com essa expansão de consciência que acontece através dos seres humanos e vai acontecer, né, na medida do possível, quer os seres humanos aceitem ou não. Agora vem um ponto que eu quero trazer de por que tudo que você talvez possa perceber como negativo também tem um aspecto essencial. Um exemplo é, o sofrimento ele não é por acaso. Todos os sofrimentos que você pode ver na vida. Não existe, e esse é um sentimento que surge de uma incoerência, de certo modo, é um entendimento da realidade que surge da ignorância. Ou, não que você é uma pessoa ignorante, mas que surge de estarmos ignorando uma parte da realidade. Quando a gente olha para uma pessoa que por vezes ela está sofrendo, acontece um sofrimento, seja ele qual for, e a gente acaba sentindo pena do outro. Aí a gente compara o outro, coitado, tadinho, pena. Isso é só surge esse sentimento porque a gente acredita que o que o outro está passando é algo que ele não precisaria passar, ele não deveria estar passando, absolutamente tudo na nossa realidade tem um porquê, tem um significado mais profundo. E por que eu falo do sofrimento? Porque o sofrimento é a parte negativa da nossa realidade, a parte negativa da percepção humana, o qual a gente acha sempre injusto, o sofrimento. Mas ele tem um potencial e um propósito mais profundo, que é nos despertar para algo maior. O sofrimento ele é necessário, e isso é uma frase de Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora. Ele fala, o sofrimento ele será necessário até o ponto que percebemos que ele não é necessário. E até o ponto, ou seja, até o ponto que despertamos para a verdade de que o sofrimento ele só é necessário enquanto nos identificamos com ele. Ou enquanto estamos querendo ou estamos vivendo contra esse sentido mais real da vida. Quando estamos vivendo só para satisfazer o nosso ego, ou satisfazer a nossa visão para o mundo, quando estamos vivendo uma percepção equivocada de quem somos, quando estamos separados dessa conexão maior com Deus, uma conexão verdadeira, não só um pensamento, não só uma imaginação, não só uma crença. Ou seja, quando você não faz da sua vida um processo de evolução, tanto espiritual quanto uma evolução sua, por vezes o sofrimento ele vai ser justo, ele é justo. Quer a gente aceite ou não, e isso eu não estou dizendo que eu ainda não sofro, que eu não tenha sofrimentos, mas a gente sofre quando estamos realmente mais distanciados do nosso próprio equilíbrio, do nosso próprio centro. Porque as situações difíceis elas vão continuar acontecendo, os obstáculos, as perdas, os fins, eles vão continuar. A questão é, o quanto estamos preparados para isso? O quanto estamos utilizando nosso tempo livre para criar ilusão ou para criar consciência? Criar distração ou despertar? E aí vem a parte negativa da inteligência artificial, que talvez você já ouviu falar. É a parte onde pode deixar os seres humanos mais burros, porque os seres humanos não vão ser mais levados a pensar. Só que é como eu falei, a parte negativa ela nos desperta para um outro aspecto da realidade. Por quê? Porque é no momento em que percebemos que os seres humanos já não são mais úteis para apenas agrupar informações, no momento em que percebemos que os seres humanos já não são mais úteis, já não temos mais tanta utilidade em fazer um serviço que uma máquina faz, nesse ponto a gente vai despertar dessa consciência, desse aprendizado ensinado ainda talvez nas escolas, assim como eu aprendi nas escolas, nas faculdades. Eu fiz faculdade, pós-graduação e cursos complementares e todos esses estudos, porque eu realmente não fiz filosofia, então eu não posso falar, mas a maioria desses estudos são focados em quê? Em armazenar dados, armazenar informações. E aí a gente chama hoje, né? Talvez ainda o conceito visto pela massa, que inteligência é informação. Bom, por isso que chamamos esse mecanismo chamado inteligência artificial de inteligência. Porque a gente agora associou a capacidade de armazenar informações, de transbordar conceitos de inteligência. E a gente acha que ser mais inteligente é
ter um tulhão de informações. E a expansão de consciência é algo que vai contra esse. O despertar da consciência humana é algo que vai contra isso. Não que você lê uma infinidade de livros e a leitura e você cada vez mais armazenar informações, fazer cursos, é algo ruim. Mas o despertar da consciência não é mais sobre um conceito. É sobre você sair um pouco desse mundo conceitual e agora você até mesmo pegar essa quantidade de informações que você tem e saber utilizar com sabedoria. A sabedoria é algo tão pouco, talvez, disseminado ainda nos dias de hoje. E sabedoria não requer a quantidade de informações que você tem. Sabedoria nos conecta com a inteligência que há na vida. Ou seja, essa inteligência já não surge mais da quantidade de informações, que é o que as inteligências artificiais nos trazem. Elas estão realmente agora num nível de evolução onde elas conseguiram armazenar, parece a própria mente humana, né? A gente joga um dado ali, a gente faz uma solicitação, ela armazena um monte de dados e cria uma conversação consigo mesmo. Você pode conversar com uma inteligência artificial hoje. É um robô, mas você está conversando como se fosse uma pessoa. E muito mais inteligente que uma pessoa, porque formula muito mais rápido, uma resposta mais eficaz, mais clara, mais direta. Mas isso serve, como eu falei, para despertarmos, acordarmos para o quanto somos similares a um robô, a algo automático. O quanto eu estou vivendo no automático. O quanto a minha vida é automática, o quanto a minha vida é repetição, é rotina. O quanto a rotina ela pode, como eu falei, como tudo, ter aspectos positivos e negativos. A gente não aprende apenas ser. E por que aprender a ser ou se conectar ao seu ser, a você realmente perceber o que eu estou sendo a cada momento, é tão importante para a sua evolução? Não somente para essa evolução de consciência, mas também para você transformar aquilo que você quer na sua vida. Porque o que você é o que está construindo os seus resultados. Não é o que você tem, não é o que você sabe, não é o que você armazena na sua mente. De nada adianta você ler, talvez, o dia inteiro ler livros e você nunca colocar em prática. Ou seja, se eu ler um livro, então eu pego esse ensinamento e eu trago para a prática, para o meu relacionamento, por exemplo, para os relacionamentos da minha vida, para o meu trabalho, para algo que eu faço, esse conhecimento passa a fazer parte do seu ser. E isso é o que você é. E por isso que o despertar da consciência, a expansão de consciência, é trazer essa proximidade entre aquilo que você sabe para aquilo que você é. Porque o despertar da consciência, um outro significado muito simples de dizer, nada mais é você novamente tornar-se um consigo mesmo. Quando você tornar-se um consigo mesmo, você torna-se um com o todo, você sente o todo com uma forma mais clara. Você, de certo modo, rompe com o modo automático de se culpar, de se julgar, de julgar o outro, julgar o mundo e de ser vítima dos seus próprios sentimentos. Tornar-se um consigo mesmo é um outro modo de dizer, é a nossa busca no autoconhecimento. É um objetivo a ser alcançado, poderíamos dizer. Porque, como eu falei, muito do que nos limita, muito do que nos impede, muito do que nos mantém em um estado limitante, de certo modo, nossa capacidade, é as feridas que a gente tem. Ou seja, é as crenças, é os traumas, que criam essas narrativas mais do que automáticas na nossa mente e limitam a nossa capacidade de ser diferente. E por isso que o ser diferente é conectado ao ser, aquilo que você é. Então, o que impede de você estar mais conectado entre aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você é o que cria, né? É isso que cria, na verdade, toda a confusão, o caos do ser humano. É ele pensar de uma forma, ser de outra e falar de outra. Ou seja, está uma desconexão, uma disfunção interior, e isso tudo é gerado porque vivemos dessa desconexão de nós mesmos. A gente vive desse falso eu, né? É um falso eu. A gente está sempre querendo apresentar uma imagem ao mundo, mas que não voltamos para dentro, fizemos essa autoconsciência e nos alinhamos novamente com o nosso ser. O que eu sou, o que eu faço, o que eu penso está na mesma direção. Muito do porquê o que você pensa, muito do porquê o que eu penso ainda hoje, ou muito do que a maioria das pessoas talvez pensam,
não é reflexo delas, não é algo autêntico delas, é apenas uma repetição de narrativas que outras pessoas lhe passaram, é uma repetição do que o mundo já lhe apresentou através dos professores, dos pais, dos pastores, doutrinadores, por aí vai. O pensamento crítico, o pensamento realmente crítico é aquele pensamento que questiona. Não é o pensamento crítico da crítica, né? Eu vou só fazer uma crítica que eu vou julgar, porque isso é automático. É o automatismo, é a alienação do ser humano, de estar sempre apontando e culpando e julgando e condenando o outro. Mas o pensamento crítico de você olhar para algo e questionar, e não apenas tornar aquilo, né, tomar aquele conceito para si, mas para que esse pensamento crítico aconteça, é necessário desenvolvermos essa consciência de individualidade primeiro. O que é a consciência de individualidade? Reconhecermos que a forma qual a gente pensa, só nós pensamos. Na maioria das vezes, existe um estágio, né, do pensamento humano que é, de certo modo, igual para muitas pessoas. É por isso que você não percebe como é insano o seu modo de pensar, por vezes. Nós não percebemos como é insano o nosso modo de pensar porque a maioria das pessoas à nossa volta está pensando assim. Você não reconhece que é insano, por vezes, viver pelo futuro, buscando algo no futuro, nessa corrida dos ratos, que nada mais é você estar sempre batalhando pela própria sobrevivência apenas? Você não acha isso incomum? Porque a maioria das pessoas à sua volta está fazendo isso. Então, nesse nível de pensamento, a gente tem uma similaridade. A mente humana não está muito separada, por isso que eu falo da inteligência artificial nesse aspecto. Porque é apenas uma repetição do passado. A gente perdeu aquele senso de criar algo realmente novo. A criatividade ela não nasce de você armazenar um monte de informações, mas de você dar um pouco de distância para isso. Em contrapartida, a gente precisa reconhecer que o nosso pensamento ele é único. Mas reconhecer que ele é único passa pelo estágio de você reconhecer que a forma com qual você pensa é só você que está pensando. Muitas vezes a gente pensa, poxa, as pessoas vão me julgar por isso, as pessoas vão me falar sobre isso, as pessoas... Na verdade é algo que só está acontecendo na sua própria mente. É daí que surge a necessidade de aprovação, necessidade de atenção que a gente acaba, né, refletindo nos relacionamentos, e relacionamentos que eu falo em todo tipo de relacionamento, né? Seja no trabalho, em casa, com família. É preciso reconhecer que a forma que você pensa, talvez o mundo não pense assim. E se a gente para perceber, cada um de nós está pensando de uma forma, cada um de nós está vivendo no seu mundinho. Esse é o estágio comum da mente humana. Não desperta. Estágio, diga-se de passagem, adormecido. Você pode ir lá na rua, você vai na rua hoje, vê as pessoas andando, você vai ver que cada uma está aqui, intertida com o seu próprio pensamento, com a sua própria forma de pensar, com os seus próprios problemas, com as suas próprias necessidades, com as suas próprias dificuldades. E aí a gente sempre coloca as nossas necessidades na frente de tudo. A gente não percebe que muitas vezes é os nossos apegos, nossos desejos, as nossas vontades que surgem desse espaço de falta, de escassez, que acaba sendo um limitador. Por quê? Porque a gente está sempre nos colocando no meio do caminho daquilo que queremos fazer, realizar. Porque, de certo modo, estamos nesse estágio de evolução. Mas agora eu quero trazer para você 3 pontos essenciais de transformação, né, como eu prometi no início, que vai talvez lhe ajudar a ser um pouco mais claro nessa jornada de expansão de consciência. Algo que transforma a vida de qualquer pessoa quando você aplica tempo, ou seja, investe o seu tempo, investe aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, porque é o seu tempo que está lhe trazendo todo tipo de algo que você possa dar valor hoje, é devido ao seu tempo, como você aplica aquele tempo, é o resultado que você tem. É o que transforma e está transformando cada dia mais a minha própria realidade, ou a minha própria relação com a vida, com o agora. Primeiro, atenção. A era da inteligência artificial, ela também nos revela que traz nossa atenção, né, para esse automatismo até mesmo das redes sociais, ou de todo o conteúdo que a gente possa ver. E isso faz com que, de certo modo, cada vez mais está
fácil, né, do ser humano ser levado, deixar a sua atenção apenas na comparação, nas redes sociais, naquilo que está sendo toda hora borbulhando ali. Ó. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é: vigie sua própria atenção. Aonde está a sua atenção? Faça uma autoconsciência, uma autoanálise, até mesmo nos perfis que você segue na internet. Faça essa autoanálise na quantidade de tempo que você gasta com os aplicativos, né, com as redes sociais. Só você pode fazer isso por você. Porque hoje, como a gente vê, né, a tecnologia, essa inteligência artificial, né, a gente tem na nossa mão hoje um computador, a gente tem na nossa mão hoje um equipamento de pesquisa muito potente, mas na maioria das vezes a gente está na verdade, mais perdendo tempo com ele do que ganhando, do que utilizando para realmente algo. Eu ia dizer produtivo, mas não é nem sobre ser sempre produtivo, mas para algo que lhe traga realmente valor ao longo do tempo. Né? Eu não estou dizendo que você não deve consumir conteúdos, eu mesmo consumo conteúdos, então eu trago esse exemplo, eu uso hoje e ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, eu ter acesso a esses conteúdos. Eu lembro que na época, principalmente, o YouTube tinha vídeos muito profundos que me ajudaram imensamente. E né, junto ali, aqui também o Instagram. Ajudaram muito nessa compreensão naquele momento. Ou seja, talvez em uma outra era, em um outro momento, ter a virada de chave que eu tinha sem o auxílio da tecnologia, talvez eu teria demorado muito mais tempo para compreender o que estava acontecendo. Então, onde está a sua atenção? Porque a sua atenção é a sua energia. De uma forma mais profunda, a sua atenção é a sua consciência, mas para a maioria das pessoas à nossa volta, talvez a sua volta também, talvez a sua atenção está toda nos pensamentos. Então, ela passa sempre pelo filtro do pensamento. O filtro do pensamento é o que suga a sua atenção da realidade como ela é e fica presa o quê? Na sua interpretação, apenas no mundo conceitual que a gente percebe da realidade. Então, a atenção é a sua energia. Talvez no sentido mais profundo, a sua atenção é a sua consciência. Por isso que desenvolver a atenção plena no momento presente é desenvolver o seu poder interior, de mudar a sua realidade, de mudar o seu mundo, de realmente transformar de dentro para fora. Porque a atenção cura a separação. A atenção cura a separação porque quando a nossa atenção está dispersa, ou seja, deixamos nosso pensamento, de certo modo, ele pairar, né, sobre outras realidades, sobre algo do passado, só sobre o passado muitas vezes, ou sobre o futuro, nesse nível a nossa atenção está o quê? Dividindo, está nos partindo ao meio, está nos tirando de nós mesmos. Ou seja, a sua consciência ela está adormecida nos pensamentos, a sua atenção plena. Então, a atenção é a sua energia. Tudo que você coloca em atenção é onde você está colocando a sua energia. E tudo que você coloca a sua energia amplia. Então, se a sua atenção está em reclamar ou em ver coisas negativas a todo instante, é isso que você está trazendo para a sua vida. A atenção é o poder de criação do ser humano. Porque, como eu falei, tudo que você coloca atenção expande. A sua realidade ela é feita da sua atenção. Talvez algo muito simples de vermos é aquilo que você está vivendo hoje é reflexo do que você colocou atenção nos últimos meses ou nos últimos anos. Se você quer algo diferente na sua vida, coloque atenção em algo diferente. Por vezes, a maioria, né, as pessoas não percebem, a gente não percebe quando estamos assim nesse estágio automático, que a nossa vida não muda porque a nossa atenção está sempre naquilo que não temos controle. Se você está sempre com a sua atenção naquilo que você não pode controlar, onde você está gastando sua energia? Com a vida do outro? Com aquilo que você não pode mudar a outra pessoa? Ou com o que você está gastando energia? Talvez falando de economia, falando do Brasil, de aspectos que não estão sob nosso controle. Isso suga a nossa energia apenas. Isso diminui a nossa influência. Você só consegue influenciar a sua realidade, ou seja, a sua vida, quando a sua atenção está em você. E com isso, você consegue ser mais influente também às pessoas que estão à sua volta. Porque você realmente influencia outra pessoa através do exemplo, não através da fala. Não através de você
isso é fato. Eu não tenho filhos ainda, mas é algo muito óbvio, qualquer pessoa pode compreender. Ninguém influencia pela fala, mas sim pelo exemplo. Você pode falar a vida inteira para o seu filho e fazer diferente, ele vai copiar aquilo que você faz. Principalmente as crianças, né? Então, a sua capacidade de influenciar a sua realidade, ela aumenta muito quando a sua atenção não está no mundo à sua volta, está em você, nos seus atos, na sua mudança. Perceba tudo que tem na sua vida, tudo que está acontecendo é reflexo daquilo que você é, o seu ser. Ou seja, não reflexo da sua consciência mais plena, mas reflexo daquilo que você está sendo ao longo do dia. Da onde você concentra a sua atenção. Segundo ponto que eu queria trazer para você. Primeiro, então, é a atenção. Você desenvolver a sua atenção e cada dia mais estar consciente de onde está a sua atenção, fazer essa autoconsciência, transforma de uma maneira que você nem pode imaginar a sua realidade. Segundo ponto para você focar e que vai lhe trazer junto essa mudança de consciência, a entrega. Entrega também é aceitação. Entrega também é perdão. E aí existe um grande paradigma para a gente vencer, né? Não viver só desses conceitos de perdão e entender o que realmente é perdoar. Primeiro que a gente não consegue perdoar o outro sem perdoar a nós mesmos. E o perdão, ele nos libera uma carga, um peso, porque isso é a entrega. A entrega, ela nos libera o peso de carregarmos muitas vezes o passado e carregarmos muitas vezes até mesmo a ignorância, a incompreensão. Então a gente deveria estar cada dia mais abertos a compreender o que realmente é perdoar. E por isso, não à toa, né, o grande mestre Jesus sempre nos ensinou, através do perdão, um caminho para a salvação. Um caminho para você se conectar ao reino de Deus. Um caminho para você estar mais inteiro no aqui e agora. Entrega é aceitação. Aceitação interior. Não é aceitação, diga-se de passagem, a aceitação passiva da realidade, você ser passivo diante da sua realidade, diante daquilo que você pode mudar. Um exemplo muito fácil é a aceitação. Quando fura um pneu do seu carro, a aceitação interior faz com que você não reclame, não julgue, não crie nenhum tipo de sentimento negativo naquele momento. Por quê? Porque você aceita que aquilo aconteceu por um motivo, talvez até ele impediu de algo pior acontecer mais à frente. Quando você aceita internamente, o que você faz de imediato? Vai arrumar o pneu. Você não perde tempo. Ou quando o seu carro está atolado, você precisa aceitar internamente que o carro está atolado para você agora sim agir naquele fato e dizer, eu preciso agora sair disso. Facilmente a nossa mente confunde a aceitação interior com a aceitação passiva do que está acontecendo na nossa realidade. Tudo que a gente possa fazer para mudar, devemos fazer. Mas o que nos limita, o que limita a nossa paz, a nossa energia, a nossa abundância, o nosso crescimento, é essa resistência interior àquilo que é, àquilo que está acontecendo. Não existe, e isso não é aceitação quando você diz assim, mas eu aceitei que essa pessoa fez assim, mas em seus pensamentos você continua remoendo, você continua ainda reclamando, a sua mente continua falando na sua cabeça. É aquela narrativa interna que você até pode dizer, não, eu aceitei, claro, de alguma forma todos nós aceitamos tudo, porque não há como mudar os fatos que já aconteceram. Mas a aceitação interior, ou o perdão interior, você se perdoar o outro, perdoar o passado, perdoar até mesmo Deus, porque muitas vezes a gente quer ser Deus, né? A gente quer controlar a realidade. Então, esse perdão, ele nos liberta, porque esse perdão é a aceitação interior, que nos desconecta da narrativa inconsciente, ali, automática, de não aceitarmos a realidade como ela é. A aceitação e essa entrega nos traz a presença. E a presença nada mais é você estar mais consciente por inteiro de você estar aqui e agora, e que esse é o ponto mais importante da sua jornada, da sua vida. Estarmos cada dia mais presentes, com a nossa atenção no aqui e agora. Embora seja tão difícil e tão controverso por vezes, você aceitar o agora como ele é. Mas quando eu falo para aceitar o agora, não significa assim, aceite que você é infeliz e pronto. Não. A aceitação interior nos conduz a um novo estágio de consciência.
A aceitação interior não é você aceitar a sua infelicidade, não é você aceitar a tristeza, mas viver por completo essa infelicidade, essa tristeza e perceber que elas não têm poder sobre você. A aceitação permite com que você não se identifique mais com o sentimento. Estou infeliz, pronto. Estou infeliz. Como é se sentir infeliz por um breve momento? Existe uma prática e Tony Robbins explica essa prática em seus treinamentos. Tony Robbins é um grande palestrante, coach, né, americano, e tem vários livros. E ele explica que quando ele passa por um estágio de raiva, um estágio de mágoa, algo que lhe perturbou naquele momento, que ele percebeu que criou uma emoção diferente, o que ele faz? Ele marca no relógio 5 minutos. Ele dá 5 minutos para ele sentir por completo aquela raiva. Ele sentir raiva, ele realmente sentir aquela energia da raiva. Eu estou falando aqui raiva, mas pode ser um sentimento ruim que você está criando, seja ele qual for, seja uma tristeza. Ele tenta sentir por completo essa energia negativa. Mas após passar aquele tempo, ele precisa mudar. E isso não está muito desconectado desse segundo item que eu estou trazendo consciência aqui para você, que é a entrega. A entrega, ela permite com que você esteja mais inteiro para os sentimentos também negativos. E isso faz com que você não se torne refém deles. O que acontece com nossas emoções é que quando a gente resiste, e a gente resiste sem perceber, porque uma emoção negativa ela nos traz uma energia ruim, e a gente resiste, a gente quer sair daquilo ali, a gente quer fugir, né? A gente entra no modo fuga e luta. O que acontece é que tudo que você resiste, persiste. Quando você aceita, transforma. Então, a aceitação interior nada mais é do que você voltar-se para dentro e perceber o sentimento que você está criando nesse momento. E a partir dessa percepção, dessa consciência, você já não agir mais automaticamente. Como de um modo muito instintivo, né, automático, para fugir desse local. É sobre você estar mais em paz. E perceber que a paz, essencialmente, que a verdadeira abundância, elas não requerem que a sua situação de vida se adapte ao seu pensamento, mas requer que você esteja mais inteiro, mais presente, mais consciente no aqui e agora. A paz não surge de você reorganizar os fatos da sua vida, mas de você reconhecer quem você é para além das formas de pensamento. Quem você é em essência. Terceiro e último ponto aqui que eu vou trazer para você nessa live, nesse vídeo, e que vai talvez fazer um sentido maior para você também. Há 3 estágios de consciência naturais dos seres humanos. A paz, porque por mais que você tenha um acontecimento muito negativo, a pior coisa que possa acontecer com você, a paz ela é o reflexo ainda, porque a paz, como eu falei, ela surge da aceitação. Então a paz é um sentimento natural. É um sentimento natural do ser humano. Um segundo sentimento é a alegria do ser. Não é aquela felicidade estrondosa, momentânea, é a alegria. É você sentir a alegria de estar aqui, de estar vivo, de estar nesse momento, de não apenas só julgar o momento como algo bom, positivo, negativo. A alegria é um segundo estágio. E o terceiro, que é o ponto agora número 3 que eu quero trazer, é o entusiasmo. O entusiasmo também é um sentimento natural do ser humano. Sentimento, diga-se de passagem, esses 3 sentimentos, a paz, a alegria e o entusiasmo, eles fazem parte de uma consciência mais plena, de uma consciência desperta. O entusiasmo, a palavra já diz, o significado dela, né, é possuir um Deus interior. Entusiasmo, lá do latim, se eu não me engano, tem esse significado. Possuir um Deus interior. Entusiasmo. Nada mais é a energia vital. Você está conectado com a sua energia vital da vida. E aí eu pergunto para você, o quanto existe de entusiasmo naquilo que você faz? O quanto existe de entusiasmo nos seus dias? Naquilo que você está fazendo? Seja no seu trabalho, seja nas suas atividades que você se propôs e determinou para você fazer. Um exercício físico, talvez alguma ação realmente de ajudar outra pessoa, né? Uma ação, um gesto realmente sem você buscar nada em troca,
o quanto existe de entusiasmo naquilo que você faz. Por quê? Porque pode, nesse momento, não existir total entusiasmo em tudo que você está fazendo. Mas é necessário que você esteja, de alguma forma, buscando alcançar esse estágio de fazer algo com entusiasmo. E essa palavra entusiasmo, ela é muito profunda. Porque se entusiasmo significa possuir um Deus interior, e ter essa consciência de que você é um ser completo, que em essência, na sua natureza, é um ser que tem a paz, e a paz não requer algo que a sua vida mude, mas sim que você mude internamente. Se você compreende que ter esse entusiasmo também é reflexo da abundância, da conexão com uma consciência mais plena, ou seja, entusiasmo requer com que você sinta-se mais completo, em conexão com a fonte da vida, ou conexão com o agora, o momento presente. Que você entenda um pouco mais que a vida não é o passado, não é o futuro, não é o que vai acontecer, é sempre o agora. O agora é sempre o que está acontecendo. E por que eu falo do entusiasmo ser uma palavra tão profunda? Porque, como eu falei, talvez tudo que você faça hoje ainda não tenha entusiasmo que você imagine que deveria ter. Porque muitas vezes o que acontece, e já aconteceu muito comigo, no início que a gente está, no início de uma jornada, no início de um novo trabalho, no início de um relacionamento, no início de qualquer, a gente está sempre mais entusiasmado, porque é novidade. Aí eu pergunto para você, o que falta para que você faça dos seus dias a novidade que você precisa? Traga essa novidade para os seus dias. O que precisa? Como eu falei, é comum você viver dependente das crenças, dos traumas, das situações, do condicionamento, das realidades do passado que lhe manteve ainda hoje nessa falta de entusiasmo. Mas estarmos cada dia mais buscando entender, é aquela história, a gente não precisa de um dia para a noite saber realmente o porquê fazemos o que fazemos ou descobrir realmente o que vai nos completar. Mas que os nossos dias, cada dia a gente dê um passo para nos aproximar a isso. Se você não descobriu ainda o seu propósito de vida, e aqui eu trago até para um sentido mais superficial, não só o propósito de sua existência, mas o propósito de ter um entusiasmo maior naquilo que você faz, torne isso o seu ponto inicial. Torne isso a sua primeira conquista. Descobrir o que vai lhe deixar entusiasmado. Porque essa é a jornada também de expansão de consciência, de autoconhecimento. Eu posso não saber onde eu tenho entusiasmo. Porque, vamos lá, quem nunca pensou assim? Talvez você não, mas eu já. De que a vida seria muito boa quando tivesse dinheiro infinito. A vida seria muito boa quando eu não precisasse trabalhar, talvez. Mas a gente esquece que o trabalho ele é algo que também nos tornar útil, nós sermos útil para alguém, para a vida, para as pessoas. Ou a gente realmente fazer algo que, poxa, aqui, construir isso aqui, realizei isso daqui. Mesmo que você não ganhe nada em troca, mas você ter sempre um projeto, algo, isso lhe preenche, isso lhe traz um entusiasmo. Quando nosso olhar, nosso sentido não está equivocado. Então, o entusiasmo nada mais é a energia vital, é esse Deus interior, é essa conexão com a vida, com o agora. Então, lembre-se, no agora, o que você está fazendo ainda não está fazendo sentido, realmente, para você, não está lhe trazendo entusiasmo, torne buscar algo que você possa fazer que lhe traga entusiasmo, o seu ponto inicial, o seu ponto de partida, o seu objetivo. Porque, como eu falei, a gente pode se vitimizar e apenas reclamar e resistir e continuar no nosso modo automático, ou podemos dar um passo que seja pequeno em busca daquilo que vai realmente nos trazer satisfação. E aí a gente pode fazer isso através lendo um livro, vendo um vídeo como esse, talvez, assistindo um vídeo que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão de consciência, sobre desenvolvimento pessoal, seja lá a área que for. Mas sempre podemos utilizar nosso tempo com algo que vai nos fazer crescer ou estar desperdiçando com algo que não está nos agregando em nada. Então essa é sempre a possibilidade. Você pode usar essa inteligência artificial para desenvolver a sua atenção, para compreender o que é a sua entrega, o que é se entregar, o que é sair um pouco do próprio condicionamento e, principalmente, desenvolver algo que esteja ligado aí a você estar mais presente, a esse entusiasmo. A presença ela nos traz esse entusiasmo. O que precisamos é dessa ativação. Talvez muito do que eu falei aqui hoje não lhe traga motivação, não lhe motive, mas o que precisamos é ativação. Muito do que
o despertar, ou se despertar para uma nova vida, trazer novos significados para a sua vida, significados mais profundos, acontece à medida que a gente olha para a nossa própria escuridão. Por isso que a ativação, por vezes, ela passa por um período de poxa, isso não era isso que eu pensava então? Então a vida não é isso que eu pensava? E aí dá a entender que é um desânimo, né? Por isso que eu nunca falo algo, talvez diretamente, né? Não com frequência, que algo que motive. Porque motivar é aquilo, dá a sua energia naquele momento, mas não ativa, não faz você ver uma nova realidade. E o que precisamos é ver realmente a realidade como ela é. E só vemos fora o mundo como ele é quando a gente passa a ver a nós mesmos também como realmente somos. Você é muito maior do que os seus próprios pensamentos podem dizer. Porque o pensamento, como eu falei, é esse nível conceitual. O pensamento é o que nos equipara à inteligência artificial. A inteligência artificial está roubando e pode roubar muito mais os empregos, os lugares dos seres humanos, porque estamos em uma era onde absolutamente tudo colabora com a expansão de consciência. E a IA, né, inteligência artificial, não está separada disso. Não está separada dessa evolução. Lembre-se, tudo tem um propósito, tudo está contribuindo para essa evolução. Essa visão, né, muito condicionada, né, uma visão dogmática, talvez limitante aí do ser humano, de tratar tudo como algo negativo, de ver as próprias evoluções como algo negativo, é apenas um vitimismo. Um vitimismo nós mesmos para aquilo que a gente acaba resistindo, muitas vezes, negando. Uma realidade que a gente não quer aprender a usar, não quer aprender a se adaptar. Absolutamente tudo, desde antes de existir a energia elétrica, tudo você poderia usar para o bem ou para o mal, para evoluir ou para cada vez mais atrofiar a sua própria mente. Então cabe a nós, cada dia mais, fazer essa escolha e praticar esses 3 pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo para você. Atenção, entrega e entusiasmo. Desenvolva a sua atenção, porque é ali que está o seu poder de transformar aquilo que você quer. A sua vida de hoje, a sua realidade, o seu estado emocional, o seu estado de consciência, tudo que você está experimentando é reflexo de onde esteve a sua atenção. Nos últimos 3 meses, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, não sei. Você que vai dizer. Porque o que você vive hoje é apenas reflexo do que você é a cada dia. De onde você coloca a sua atenção diariamente, daquilo que você é realmente. Então, todos nós queremos mudança. Se eu quero mudar algo, então eu preciso parar, fazer essa autoconsciência. Como eu estou utilizando meu tempo, ou o que me levou a viver essa experiência? Se eu não quero, eu posso mudar. Todos nós podemos mudar. Essa é a maior capacidade do ser humano. Nós não nascemos como uma árvore. Você não é uma árvore para viver a vida inteira plantada no mesmo lugar, ou tendo as mesmas reações. Nós somos o ser aqui mais evoluído por isso. Porque nós estamos aqui para perceber o quanto não precisamos viver pelo instinto, não precisamos viver pela compulsividade, pelo automatismo. Não somos um robô. Agora, quando vivemos como se fosse um robô, essa era da robótica, essa era da inteligência artificial vai nos assustar. Mas junto chega a era da AI, atenção interior. Desenvolva a sua. Isso é o que vai lhe trazer a paz, a abundância e uma liberdade que você nem sabia que poderia imaginar, que poderia experimentar, melhor dizendo. Eu honro e agradeço a sua atenção, o seu tempo, a sua energia. Agradeço ao universo, a Deus, por mais essa oportunidade. Espero que tenha colaborado essa live, essa rápida reflexão aí com a sua jornada. Se gostou, também compartilhe com um amigo. Eu vou deixar ela salva aqui no perfil. E vamos juntos nessa transformação. Até um próximo vídeo, até uma próxima live. Se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Obrigado também, Jonathan, pela presença.